mês de novidade. Então, eu trouxe uma novidade. Ao invés de eu ler, agora se puder pôr um fundinho para mim, Bruninho, eu decidi trazer para vocês essa passagem tão rica e tão bonita. Acredito que todos vocês já ouviram falar, lá no capítulo de Marcos, no capítulo 5, versículo 35 ao 42, sobre essa menina, né? Que ela foi ressuscitada, aonde Jesus chega até ela e diz a frase que a gente tão conhece, que diz: Talita cumi, menina, levante-se, né? E Jesus, ele traz a vida a essa menina. E essa reflexão, ela é muito grande e poderosa para as nossas vidas, porque todos nós, sem exceção, aqui, precisamos de um milagre. Eu acho que cada um de nós aqui tem um milagre que pede para Deus todos os dias. Cada um de nós tem as nossas dificuldades, as nossas limitações, e nós precisamos de um milagre. Mas a verdade é que muitas vezes o caminho até o milagre, ele não é tão simples assim. A gente fala de milagre, de ter fé, mas no caminho muita coisa pode acontecer. E nessa história que nós acabamos de assistir, de ler, de interpretar, você vai ver que é a história de um homem chamado Jairo, que ele tinha a filha dele enferma e ela estava quase indo a óbito, e na realidade ela chega a ir a óbito e morre. Era o milagre que ele precisava, era que a filha dele fosse curada. Se você ler no capítulo de Marcos, no livro de Marcos, no capítulo 5, você vai ver que Jairo, ele vai até Jesus, procura Jesus, e Jesus fala: tá bom, eu vou ir com você, vamos lá ver o que está acontecendo, fica tranquilo, eu vou resolver o problema na sua vida. Só que na metade do caminho, acontecem duas coisas muito difíceis, e eu acredito que se fosse qualquer um de nós, nós desistiríamos no meio do caminho. Quando Jesus, ele está caminhando com Jairo, a Bíblia diz que aparece no meio do caminho uma mulher que a gente conhece a história também, do fluxo de sangue. E é nesse mesmo caminho. Quando Marcos está escrevendo, ele fala: ó, Jesus está andando com Jairo e uma mulher ali que já havia 12 anos que era enferma e tinha uma grande doença. Ela cai aos pés de Jesus e para todo aquele caminhar. E quando ela cai aos pés de Jesus, Jesus para. E eu fico imaginando Jairo. Jairo naquela situação, eu fico imaginando ele. E ele pensando: poxa, Jesus, era para ser a minha vez. E por que não foi? Por que não chegou o meu momento? Eu estava tão ansioso e na hora que ia acontecer comigo, entra outra pessoa na frente. Jairo, eu acho que naquele momento deve ter se frustrado e falado assim: puxa vida, caramba, nos 45 do segundo tempo, quando o meu milagre ia acontecer, apareceu alguém no meu lugar e tomou o meu milagre. E se às vezes acontece com alguns de nós, a primeira coisa que nós pensamos é o seguinte: sabe de uma coisa? Jesus, ele não se importa comigo, porque ele parou para atender outra pessoa ao invés de resolver aquilo, porque eu fui até ele, eu cheguei até ele. Agora no meio do caminho, uma mulher desconhecida faz com que ele para e ele deixa. E o meu milagre, como vai acontecer a partir de agora? Sabe, muitas vezes nós paramos aquilo que, ou deixamos a nossa fé por causa de situações. Deus, ele promete algo muito poderoso na sua vida, e aí você toma aquela posse como verdade, você fala: eu vou viver tudo isso. Mas aí, ao decorrer desse caminho até o milagre, acontece uma situação, e essa situação às vezes tira o seu foco. E aí quando tira o seu foco, o que acontece? Você desiste do seu milagre. Tira foco. A gente perde o foco por besteira. A gente deixa muitas vezes de ter o nosso milagre porque qualquer coisa nos atrapalha. Jairo estava nessa situação. Depois de ter vivido tudo isso, talvez ali um momento tão angustiante que ele falou: puxa, poderia ser na minha vida, mas não vai ser. E agora? Será que Jesus vai me esquecer? Jesus dá um desfecho para aquela história e fala: mulher, ó, você é curada, vá, não peques mais. Jairo, vamos voltar ao assunto aqui? Vamos para sua casa? Ufa, Jesus, eu pensei que você ia esquecer de mim. Não, eu estou aqui. E olha como é interessante na nossa vida, é igualzinho. A gente recebeu um milagre, aí começa a caminhar. Meu milagre vai acontecer. Chega na metade, uma voz estranha faz com que a gente para e a gente desiste.
Ele não me deu muita atenção, não tem problema. E aí, alguém fala assim, ó, acho que esse milagre não é para você. Sabe o que você faz? Puxa, é verdade, acho que não é para mim, eu vou desistir, deixa isso aí para lá. Aí Jesus vem de novo na história através de uma pregação e fala, não, epa, peraí, o milagre vai acontecer na sua casa. Aí você toma aquele ânimo de novo e fala, não, então vamos Jesus, vamos continuar. E aí conforme você começa a andar, que você está próximo do seu milagre, alguém te joga um balde de água fria, gelada, dizendo para você, ó, seu milagre não vai acontecer. Mas por que não? Porque já morreu. Chegaram até Jairo, da casa dele, familiar. Jairo, esquece tudo que você tentou fazer até agora. A menina morreu. Como assim morreu? Ela morreu. Já eras. Não tem mais. Acabou. Não, Jesus, não pode. Não, mas acabou. De verdade. Não tem mais o que fazer. Será que muitas vezes nós não estamos assim também? Você recebeu uma promessa tão grande na sua vida, você se distraiu por qualquer coisa, recebeu uma notícia ruim, e aí você não acredita mais que aquilo vai acontecer? Mas eu quero te provar e profetizar na tua vida que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir, independente do tempo, independente da hora, independente da situação, independente daquilo que você está vivendo. Existe um Deus que prometeu algo poderoso para você, e Ele vai cumprir. Porque foi assim na vida de Jairo. Ele começou a caminhar, e aí quando chegou perto do seu milagre, alguém falou para ele, já era, Jairo, acabou, não tem mais jeito, a menina morreu. E baseado nisso, eu trouxe 4 revelações poderosas para a minha vida e para a sua vida. Sabe por quê, meu irmão? Porque a grande verdade é que quando a promessa de Deus, ela fala mais alto do que a morte. Essa é a verdade, eu até coloquei assim, ó, a promessa de Deus, ela fala mais alto do que a morte. Muitas vezes nós achamos que é o fim, mas aquilo que Deus prometeu vai se cumprir na sua vida. Marcos capítulo 5, versículo 36 diz o seguinte: Jesus, porém, ignorou essa notícia e disse ao líder da sinagoga, para Jairo, não tenha medo, apenas creia. Na segunda oportunidade, onde Jairo falou, agora não vai dar certo, Jesus interviu e falou o seguinte, epa, para de ouvir outras vozes, Jairo. Eu estou com você. Se você foi me buscar lá para fazer um milagre da tua vida, eu vou cumprir. Então para de ouvir qualquer voz ao contrário, porque eu falei e eu vou cumprir. Ele disse isso para Jairo. E aí Jairo tomou aquilo como verdade e falou, puxa, é verdade, Jesus. Eu estava quase esquecendo de novo da promessa. Eu estava quase desistindo da promessa de novo. Então para, Jairo. Não desiste, porque aquilo que eu te prometi, eu vou cumprir. Mas o problema é que muitas vezes o medo quer me paralisar e te paralisar. E o medo, ele tem esse poder de fazer com que nós esquecemos da promessa que Deus tem feito na nossa vida. Sabe de uma coisa que eu tenho comigo, e essa convicção ela é muito forte? A primeira delas é que crente não deve ter medo. Sim, é sério. Ah, pastor, mas é difícil isso que você está falando. Eu sei que é, porque eu também tenho medo de muita coisa. Ontem mesmo tinha um ratinho ali na porta da igreja. Misericórdia, fui tirar o rato. Só de eu puxar a caixa, o rato passou, deu um mortal para trás, 5 piruetas para frente e quebrei um negócio ainda que estava lá. E ainda gravaram. E tomara que esse vídeo não seja divulgado. Está aí em algum lugar esse vídeo. Mas o que eu quero te dizer? O medo vem, mas se nós formos vencidos por ele, nós não vamos viver aquilo que Deus tem para nós. Entende? Porque o medo muitas vezes nos atrapalha. E crente realmente não deve ter medo. Crente não deve ter medo de morrer. Crente não deve ter medo de passar por uma situação de falta. Crente não tem que ter medo de diabo. Crente não tem que ter medo de, acho que fizeram alguma coisa. Meu irmão, eu falo isso com a pastora Evelyn direto. Né? Crente que acredita nesse negócio, que fala assim, porque acho que fizeram alguma coisa para mim. Você não é crente não. Você é qualquer coisa menos crente, meu irmão. Se você acredita que qualquer um pode fazer algum negocinho com você, você não acredita na morte de Jesus, que morreu por você. Que Ele declarou, eu estou morrendo por você. E o sangue que está sendo vertido é para te lavar, para te proteger, para te ungir. Aí o crente, não, que fizeram um negocinho para mim. Que fizeram negocinho? Que fizeram negocinho? Que negocinho, meu irmão?
Quem fez o negoção para mim foi Jesus naquela cruz, foi o único que morreu. Isso me livra de todo pecado, de todo mal, de todo medo. É isso que eu tenho que entender, é isso que eu tenho que ter convicção na minha vida. Eu não devo ter medo. Agora, uma coisa que eu e você precisamos temer sim, existe. E é aquilo que o salmista diz lá no capítulo 5, no versículo 11. Onde ele diz o seguinte: Senhor, não me expulse da tua presença, nem aparta o teu espírito de mim. Porque se isso acontecer, aí, meu irmão, você pode ter medo de negocinho, de negoção, do que for. Porque enquanto você está debaixo da autoridade daquele que te forjou e te criou, meu irmão, pode vir 10 mil à tua direita, 100 mil à tua esquerda, e você não vai ser atingido. Agora, se você estiver longe disso, aí é cada um por si, Deus por todos. Não é assim que diz o ditado? Então isso é o único medo que nós devemos ter. Agora o medo não pode nos paralisar, e eu lembro sempre da história de Pedro, que todos nós conhecemos, é uma história tão linda e fantástica, onde ele está lá no barco e ele fala: Jesus, me deixa aí contigo. Jesus fala: tá bom, vem, você não tem medo? Não, não tenho medo. Então você vai viver o sobrenatural. E ele vai, sabe? Está na hora de você tomar essa verdade para a sua vida e entender que aquilo que Deus te prometeu vai cumprir, vai acontecer. Arranca o medo fora, para de ouvir vozes que não fazem com que você avance e entenda que aquilo que Deus te prometeu é maior do que qualquer coisa. Jairo, fique em paz. Mas é morte, eu nunca vi ninguém ressuscitar, Jesus. Mas sou eu que estou te falando, você não foi me buscar? Você não veio até mim? Eu não falei que eu vou resolver? Não chegaram até você e falaram: não adianta mais. Eu falei: para de ouvir, deixa que eu resolvo. E você está se preocupando com o quê? Fala para mim. Com essa estação? Que daqui a pouco vai passar? Só no ano você passa por 4. Inverno, verão, outono e primavera. Só no ano. A gente está falando só de estação. Agora você acha que na sua vida vai ser sempre assim, ó? Tô voando, tô voando. Meu irmão, tem hora que o negócio vai cair. E aí não é porque caiu que você vai desistir. Ah, Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou. Não, muito pelo contrário. Senhor, o que eu preciso aprender com essa situação? Aonde que eu tenho que crescer? O que eu tenho que fazer? Sabe, nós precisamos entender e ser convictos disso. E outra coisa, muito importante: cuidado com as pessoas que riem do seu milagre. Você viu naquilo que nós lemos? Jesus entrou naquela casa e ele falou para todo mundo: ó, para, vocês estão fazendo uma bagunça aqui, não é nada disso. Aí um deles falou o seguinte: ah, mas tem uma menina morta lá em cima. Ele falou: não, tem ninguém morto aqui, só está dormindo. Aí o que fizeram? Tem muita gente assim do seu lado, rindo do seu milagre. Sabe por quê? Porque você conta muita coisa para quem você não deveria contar. Às vezes você abre e fala demais e confia demais em pessoas que você não deveria contar. Que na sua frente dá um abraço e um tapinha nas costas, mas nas suas costas, mas atrás de você fala o seguinte: coitadinho. Você viu o que ele pediu? Mas nunca que isso vai acontecer. Parece que não. Mas essa passagem me ensina isso. Ali tinha um monte de gente que era paga para chorar. E na hora que o mestre chega, dá risada na cara dele e fala: a menina está morta e ninguém pode fazer mais nada. Mas você não sabe quem chegou aqui. O problema é esse. As pessoas podem rir dos seus projetos, dos seus sonhos, mas talvez elas não conheçam um Deus que age na sua vida, meu irmão. Então, cedo ou tarde, elas vão ver o milagre de Deus acontecer na sua vida. Sim, meu irmão, porque você está aqui, porque você ouve, porque você acredita. E o dia que isso acontecer não vai ser motivo para você se vangloriar e dizer: viu, eu falei. Mas vai ser o dia de você chegar nessa pessoa e falar: aconteceu na minha vida e vai acontecer na sua também. Me dá a mão que eu vou te levar para onde eu estou vivendo. É isso que nós precisamos entender. Agora, quer outro ponto dessa história? Que eu aprendo e eu tiro uma lição muito grande para a sua vida, para a minha vida? Quem que você está colocando dentro do seu quarto? Quem que entra no seu quarto? Eu não sei se você reparou nessa história, mas a Bíblia diz o seguinte:
que Jesus falou, somente Pedro, Tiago e João vêm comigo. O pai e a mãe da menina. Pega ele para mim. Isso, só um pouquinho, senão acaba tirando a atenção nossa. Que fica com ele, leva ele lá na escolinha. Isso. Aí, quando esses 5 decidem entrar no quarto, as coisas acontecem. Sabe, meu irmão, no seu quarto não entra qualquer um. Seja ele físico ou espiritual. Aqui dentro do seu coração, não é todo mundo que pode saber. Às vezes você conta para muita gente. Às vezes você fala para muita gente. E tem coisa que tem que ficar com você e com Deus. Entra no teu quarto, no secreto, dobra o teu joelho e fala comigo que eu vou te responder. Ali Jesus estava dando uma lição. Tem uma galera que uns estão chorando, outros estão rindo. Todo mundo quer fazer parte disso aqui, né? Todo mundo para fora. Aqui dentro só entra aqueles que realmente vão fazer parte do milagre. Pedro, Tiago, João, só vocês 3. Os outros também não. Jairo, sua esposa, vocês 2 que fazem parte disso também. Aonde que está a menina? Aonde? Lá em cima, Jesus. Naquele quarto que muitas vezes ninguém entra. Você sabia que todos nós temos um quartinho escuro lá, que nós também não deixamos muitas vezes ninguém entrar? E eu falo isso muito em Peniel, quando eu ministro, né? Que existe um quarto lá dentro que nós trancamos e guardamos todas as nossas sujeiras, todas as nossas tranqueiras. E aí esse quarto, ele só pode ser limpo quando você decide abrir para Jesus entrar. E Jairo, ele estava se humilhando e falando: Jesus, a única coisa que pode salvar a minha filha é a sua presença. Então eu abro esse quarto. Eu sou um homem muito conhecido. Eu sou um mestre, um escriba, e eu tenho muito poder. Mas eu não tenho o poder que o Senhor tem. Então, por favor, entra no meu quarto, limpa ele, cura a minha família, sara a minha vida, restaura. Às vezes, para mim e para você, falta um pouquinho de humildade para chegar até Jesus e falar: Jesus, eu não consigo sozinho. Eu preciso da sua ajuda. E ele fala: então tá bom. Se é assim que você quer, assim eu vou fazer. Abre a porta do quarto e vamos entrar. A Bíblia diz que naquele momento todos eles entraram naquele quarto e aquela menina, ela estava deitada sobre a cama. E aquele milagre, ele só foi relatado na Bíblia porque Jesus disse algo muito interessante. Olha aqui, não contem para ninguém. Ao inverso, é engraçado que se você quer que alguém saiba de alguma coisa, é só você chegar para essa pessoa e falar: o que eu vou te contar é um segredo. Não fala para ninguém. Ah, meu irmão, é questão de minutos. Minutos. Ah, tá bom, não vou contar. Daqui a pouco a gente se fala. A pessoa sai de perto de você para poder conversar. É assim, não é? Né? Por isso que está relatado, porque só entraram ele ali no quarto. Mas Jesus queria nos dar uma lição muito interessante. Tem coisa que só ele pode fazer. E tem coisa que na minha vida e na sua vida nem todo mundo vai participar, meu irmão. Tem milagre que vai acontecer na sua casa, que é para você e para sua família. Para de falar demais daquilo que você acredita, dos seus sonhos. E conte eles para pessoas que realmente vão fazer parte dele junto com você. Jesus estava mostrando isso. E é isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos aprender. Jesus, ele entrou no quarto lá no livro de Marcos, capítulo 5, verso 40. Ele diz o seguinte: todos começaram a rir, como nós lemos. E ele, porém, ordenou que todos saíssem daquela situação. E só ficou o pai, a mãe, a criança e os discípulos, meu irmão. Grandes coisas Deus vai realizar na minha casa, na sua casa, mas existem situações onde nós vamos precisar tirar algumas pessoas de perto de nós. Não tem como. É assim que acontece. É desse jeito. Essa tarde Jesus, ele está te mostrando algo muito poderoso e dizendo: filho, filha, confia em mim. Acredita em mim. O seu milagre vai acontecer. Tenha certeza disso. Não importa o momento, não importa a situação, não importa o que você está vivendo agora, é só uma estação. Mas no momento certo eu vou derramar na sua vida. E a pergunta que eu te faço agora: o que tem tirado o seu sono?
O que você olha para dentro de você e quando você acorda de manhã te preocupa? Todo dia de manhã quando você acorda, o que te preocupa? O que tem te preocupado? O que tem feito você pensar só naquilo? É a cura de alguém? É um filho que está distante? É o seu casamento que não está indo bem? É a falta de recurso financeiro? O que é? E se eu te dizer que isso é muito pequeno para aquilo que Jesus tem para fazer na sua vida? É sério. Sabe por que é pequeno? Porque nós só conseguimos enxergar com esses olhos naturais. E nós não conseguimos contemplar tudo aquilo que Deus tem. Você já parou para pensar que quando uma pessoa muito querida morre, você fala o seguinte: puxa vida, por que aquela pessoa morreu? E aí você fica muitas vezes sem entender. Você fala, mas era uma pessoa tão boa. Por que Jesus levou ela? Não poderia ter levado aquele outro que roubou, que matou, que fez não sei o quê? Sabe por quê? Porque a minha maneira de pensar e a sua maneira de pensar é limitada. E Deus, Ele está muito além de tudo isso. Então, muitas vezes, o problema que nós achamos que é gigantesco, para Jesus Ele só está falando o seguinte: isso é muito simples. É só você se posicionar. É só você mudar suas atitudes. E você ainda continua aqui, não é porque eu sou ruim com você. Eu tenho essa convicção clara na minha vida de que tudo o que eu passo não é culpa de Jesus. Ah, minha filha morreu. Jesus não fez nada. Não. Tem coisas que acontecem na minha vida, depende da minha atitude. Jairo poderia ter deixado a filha dele morrer, sim ou não? Sim. Se ele não tivesse ido buscar Jesus, ela morreria. Mas ele decidiu ir até Jesus e pedir. E às vezes o que cabe a cada um de nós é isso. É de verdade. Falar: Jesus, será que o Senhor pode entrar nessa situação? Será que o Senhor pode mudar esse problema? Será que o Senhor pode transformar essa situação? Ou então, Jesus, o que eu preciso fazer? Sabe, eu tenho uma convicção muito clara comigo que às vezes está mais relacionado com aquilo que eu posso fazer do que com aquilo que Jesus já fez por mim. Morrer numa cruz, me dá a salvação, isso eu não consigo sozinho. Eu posso fazer todo o bem do mundo, eu posso ajudar todas as instituições de caridade, eu posso ser a pessoa mais boa desse mundo, eu posso ser aquela pessoa que ninguém vai falar nada, que ele é muito bom, ele é um santo, mas isso não garante a minha salvação. A única coisa que garante minha salvação é eu acreditar que Jesus morreu numa cruz por mim. Então isso é impossível para mim. Agora, ser uma pessoa que, vou ser bem sincero, ganha mais dinheiro, não depende de Deus, depende de mim. Eu tenho 2 braços, eu tenho 2 pernas, eu sei correr, eu sei falar, eu tenho qualidades. Sair da situação onde eu estou não depende de Jesus, depende de mim. Ah, pastor, mas eu passo por uma situação muito difícil, eu estou numa situação muito complicada. Muda a sua percepção daquela situação. Como assim? Enxerga ela com outros olhos. Aquilo não é para o seu mal, mas aquilo é para você enxergar de outro lado e falar: opa, peraí, eu acho que dá para eu mudar ali. Se esforçar um pouquinho mais, ser um pouquinho melhor. Sabe, eu acredito que às vezes Jesus ele nos coloca em algumas situações para mudar até o nosso caráter, de quem nós somos de verdade. E eu posso ser bem sincero com vocês que ao decorrer desses 11 anos, caminhando com Jesus na comunidade Avamento em Cristo, muita coisa mudou na minha vida. Meu caráter, meu jeito de ser, minha fala. Eu ainda estou em mudança. Até Jesus voltar, eu acredito que eu tenho que mudar muita coisa. Mas são situações. E talvez Jairo estava vivendo aquilo porque ele também precisava mudar em alguma coisa. E a pergunta hoje é para você: o que você precisa mudar? O que você precisa abandonar? Quem você precisa deixar de lado? Quais são as pessoas que já não é mais para você contar aquilo que você tem de verdade? É isso, é sobre isso. É sobre essa mudança, porque quando isso acontece, você persevera, não desiste, o seu milagre acontece, meu irmão. Ele vem. Só que às vezes depende de uma mudança minha, de uma mudança sua.
E outra coisa, a história da sua vida não termina quando o diabo rouba algo de você. Mas na realidade, é aí que começa a restituição de Deus para a sua vida. E eu quero profetizar que tudo aquilo que o diabo roubou da sua vida, Deus vai restituir. Pastor, o que tem a ver com essa palavra? Tudo. Sabe por quê? Naquele quarto, quando Jesus entrou com aquela família, não existia mais alegria, não existia mais esperança, não existia mais, agora nós vamos ver a menina crescer, vai gerar vida, vai fazer uma faculdade, vai acontecer um monte de coisa. Não tinha vida naquele lugar. Jesus entrou e restituiu a vida. Sabe aquele sonho seu que tinha morrido? Ele não morreu, ele só está dormindo. Porque Deus vai restituir, vai fazer ele acontecer na sua vida se você crer. É isso que você precisa entender. Não existe morte, existe sono. Você sabia que uma semente, para ela gerar vida, em um momento, em um pequeno momentinho, ela precisa meio que morrer? Você já viu isso? Toda semente, quando ela vai germinar, ela precisa primeiro se abrir, ela precisa se quebrar. E talvez o momento que você esteja passando hoje na sua vida, é um momento onde Deus está fazendo você quebrar, porque vai germinar algo muito grande e poderoso de você. A vida, a esperança vai acontecer de novo. Todo sonho que você tem, todo sonho que você plantou dentro de você, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre as suas finanças, sobre o seu trabalho, vai acontecer. Jesus vai restituir. Entende que esse projeto não morreu, ele só adormeceu. Jesus está entrando naquela situação e vai mudar tudo. Mas confia, por favor. Para de ouvir vozes que não vão te levar àquilo que Deus está te falando que vai acontecer. Chega de ouvir vozes aí no mundo. Meu irmão, a pior coisa do mundo é se ligar essa maldita dessa televisão nesses jornais. Você se torna uma pessoa medrosa, uma pessoa incapaz, uma pessoa que não consegue nada, uma pessoa que só olha e só vê dificuldade. Porque o que o mundo quer, o diabo através do sistema assim, ele tenta implantar. Você não consegue, você não vai dar certo, você não pode. Mas escuta, você é filho de um Deus Altíssimo, criado à sua semelhança. E você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então começa a germinar esse projeto de novo, esse sonho de novo que estava dentro de você, porque nós estamos no mês de abril, ainda tem muito até o final do ano, muita coisa vai acontecer, nós estamos vivendo debaixo de um ano profético. Então eu profetizo na sua vida abundâncias nos céus, na sua casa, na sua família, no seu ministério e em tudo aquilo que você colocar as suas mãos. Aleluias, aleluias. E por último, para a gente encerrar, Deus é especialista em novos começos. Ele é especialista em começar tudo de novo, meu irmão. Ele estava dando uma nova história para aquela família. Ele estava falando, Jairo, a partir de agora, não só a sua filha ressuscitou, mas toda a sua família vai começar a viver um novo tempo. E é isso que eu tenho para a sua vida também. O seu milagre, aquilo que Deus vai fazer, vai despertar muita gente do seu lado, meu irmão. As pessoas vão olhar e não vão entender, vão falar, que é isso? O que está acontecendo? É um